e agora importa detalhar a importância deste universo no setor alimentar e connosco temos para este espaço de reflexão Fernando Rosário, presidente da Associação Interprofissional da Fileira Olivícola, também José Marques, o presidente da Lactogal, e Albano Álvares, presidente da Cooperativa Agrorural de Boticas Assim É Que É. Bem-vindos os três. Este setor cooperativo é importante no desenvolvimento dos produtores, no desenvolvimento dos diferentes setores agrícolas e também importante, claro, e por decorrência disso mesmo, no setor da alimentação. Fernando Rosário, desde logo a partir da concentração da oferta, o que é que isso significa concretamente? Antes de mais, bom dia a todos. É muito importante a presença destas organizações, nomeadamente cooperativas. Eu estou aqui enquanto presidente da AIF, mas também estou aqui enquanto presidente da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, a qual eu sou o presidente do Conselho de Administração. Estas organizações são muito importantes na ótica que me estava a perguntar, por dois motivos. Numa delas porque o agricultor comum, o agricultor pequena, média dimensão ou mesmo com alguma dimensão, tem que se preocupar muitas das vezes em produzir. E depois, entretanto, a estrutura que é utilizada para a comercialização, quer para a transformação de alguns produtos, porque nomeadamente eu, enquanto cooperativa produtora de azeite, é lógico que a azeitona tem que ser apanhada no campo e no mais curto intervalo de tempo tem que ser transformado a azeitona em azeite de forma a manter a sua qualidade e manter os padrões elevadíssimos de qualidade que este produto tem. É muito importante que exista um sítio e exista alguém que faça, digamos, que nos preste esse tipo de serviço enquanto agricultores, mas também é muito importante que alguém também esteja a fazer e que esteja a trabalhar no que respeita à promoção e no que respeita à comercialização deste produto. Sobretudo, José Marques, no setor dos laticínios, isso verifica-se, eu diria, são setores muito diferentes, o setor do olival e o setor dos laticínios, mas a concentração da oferta também é uma das questões fulcrais do cooperativismo no setor dos laticínios. Obrigado por esta oportunidade. Sim, a concentração da oferta e mais neste setor, que é um setor que necessita de grandes investimentos para poder transformar depois e colocar os produtos no consumidor, peço desculpa, é de facto fundamental que essa concentração se faça. Eu sou presidente do Conselho de Administração da Lactogal, mas também sou presidente do Conselho de Administração da Laticup, que é uma das acionistas da Lactogal. A Lactogal, embora sendo uma SA, é de raiz cooperativa, pertence a 3 cooperativas, neste caso a Agros, Laticup e Proleite, e nós operamos no país todo, norte a sul, e a concentração de facto não fosse essa, não teríamos a capacidade que temos de ser hoje o maior grupo económico na área da alimentação em Portugal e o maior grupo lácteo ibérico. E tudo de raiz cooperativa. Portanto, a Lactogal, sendo uma SA, é de raiz cooperativa, é de cooperativas. E, portanto, no que diz respeito à concentração, de facto, é fundamental. Mas isso significa exatamente o quê? Os produtores... Os produtores estão organizados em cooperativas essas que depois são associadas da Agres, da Laticup, da Proleite, e que depois temos a Lactogal, que é o cúpulo, que congrega nesta altura 12 fábricas no continente, nos Açores e em Espanha. E essas cooperativas fazem a recolha do leite e é preciso notar que nós recolhemos 64% do leite que se produz em Portugal é recolhido por cooperativas. Portanto, as cooperativas têm aqui um papel fundamental neste setor, que é, como digo, um setor, provavelmente o setor mais bem organizado que temos em Portugal. Muito bem, Albano Álvares, a partir daí também acaba por haver uma valorização do produto na forma também como se depois se encontra com o mercado.
E só para contextualizar, perdão, a cooperativa Agrorural de Boticas é a maior a nível nacional de produção de carne de barrosã. Maior porque, de facto, nós somos os detentores da DOP da carne de barrosã. Portanto, somos... Apesar de não ser a única, e já lá vamos. Não, mas somos a única que pode comercializar DOP Barrosã. O nome Barrosã é uma marca registada e está registada em nome da cooperativa Agrorural. Somos detentores. E era aí o foco da minha pergunta, na valorização do produto também. Nós estamos a falar de uma região que é uma região de minifúndio, que é uma região do norte do país, onde a fragmentação da propriedade é muito pequena, e temos outro problema, que é um problema enorme que nós conseguimos de algum modo resolver, que é o problema da comercialização de produtos. Para comercializar produtos, muitas vezes em agricultores tão pequenos, nós estamos a falar de agricultores de uma média de 5 cabeças normais por agricultor, portanto, e o nosso, por exemplo, a carne barrosã, que nós temos várias fileiras de eficiência, programas de eficiência coletiva. Um deles é o agrupamento da carne barrosã, outro é o do mel e outro é o agrupamento de produtores florestais. Concretamente na carne barrosã, a nossa área abrange 21 concelhos e 4 distritos. Imaginem o que é a logística que é necessária para ir à casa das pessoas, buscar o vitelinho, trazê-lo, levá-lo para transformação e vendê-lo. Portanto, o nosso agricultor só produz o animal. A cooperativa faz todo o processo logístico de concentração e de comercialização desse produto. Numa região como aquela, é um esforço tremendo. Quem conhece bem aquela região, nós vamos ao agricultor que só tem um vitel, nós vamos lá buscá-lo. Portanto, é um trabalho hércules e muito difícil de fazer. Vocês trabalham já agora com quantos agricultores? Nós temos 280 associados. Na cooperativa temos 1.200. Nós temos as várias áreas, as várias secções, mas produtores de barrosã temos 280. O que quer dizer que sem o trabalho da cooperativa, pergunto, a carne de barrosã talvez não existisse. No mercado enquanto tal, pergunto. Tem razão naquilo que disse. Eu costumo dizer que a carne barrosã não foi a cooperativa de boticas quem inventou. A carne barrosã sempre existiu, mas existia de uma maneira que não era individualizada. Isto é, eu chego a um talho ou uma grande superfície, quero comprar carne barrosã, ou queria comprar carne barrosã. Eu não sabia se ela era barrosã ou não. O que é que nós fizemos? Retirámos da confusão, damos-lhe uma marca, um nome, uma imagem e comercializamos-la, digamos assim, com reconhecimento. Portanto, hoje eu chego a qualquer lado e a carne barrosã está identificada. Antigamente havia carne barrosã, mas não tinha uma marca. E hoje tem uma marca e as pessoas podem... Tem marca, tem registrabilidade. Era aí que eu também ia. Não é só a questão da marca em termos comerciais, há aqui noções de segurança alimentar também, porque todo o movimento das cabeças de gado existentes é conhecido, todo esse movimento é conhecido. Já agora, para dar aqui uma noção também da Feira Nacional de Agricultura, há aqui mais 400 animais e todos eles têm essa rastreabilidade. Toda a gente, os produtores e, quando assim acontecer, os consumidores, eventualmente, saberão que esta carne, neste dia, esteve aqui e voltou em que dia para a exploração. Eu falei há um pouco em registrabilidade. Nós temos um livro genealógico onde os animais que nós comercializamos têm que estar, o pai e a mãe têm que estar inscritos e que têm que ter uma árvore genealógica. E, portanto, a partir daí, desse processo, nós temos um processo também de alimentação completamente natural. Os nossos animais, a maioria deles pastam livremente nos lameiros e nas serras e, portanto, há todo um acompanhamento. Temos um caderno de especificações que permite saber ao consumidor aquilo que está a comer, isto é, como são alimentados os animais, como é que são tratados, o bem-estar. Estamos também certificados em bem-estar animal, portanto, aquela demagogia que passou muito tempo e que fez carreira em alguns setores, é mesmo demagogia e nós temos que denunciar isso porque consumir produtos nacionais é consumir segurança e é consumir com confiança. Portanto, Muito bem. Fernando Rosário, o trabalho de uma cooperativa no setor olivícola tem de ser forçosamente também um trabalho de internacionalização.
É também a partir daí, a partir das cooperativas, que se faz muito desse trabalho? Eu julgo que sim. Nós também, dar aqui mais ou menos, aqui dimensionar, a nossa cooperativa agrícola de Beja e Brinches tem mais de 2.000 sócios. É muito importante porque o apoio que a cooperativa dá hoje em dia aos produtores, apesar da maior parte do trabalho ser sempre dos produtores, mas nós damos apoio desde o início, desde as escolhas técnicas, desde os acompanhamentos técnicos, até depois digamos, identificação de algumas pragas, de algumas doenças, prevenção relativamente a elas, damos avisos relativamente a alguns tratamentos que têm que ser realizados e depois vamos também fazer, nós aqui temos que atingir, e que é uma coisa que é benéfica a todos, que é atingir, digamos, lotes com alguma dimensão, que é para depois esse produto ter características semelhantes para que possa ser no mercado e que possa ser comercializado e com interesse, porque senão as amostras e as quantidades eram muito reduzidas, imaginando que há um produto que depois o mercado tinha interesse nele, ele praticamente estava esgotado antes de ter sido posto no mercado, porque aquele produto só tinha uma quantidade muito reduzida. Nós aqui tentamos lutar para a ampliação desses lotes com qualidades mais ou menos semelhantes e depois a outra parte, que era também no seguimento da questão que está a colocar, nós estamos sempre a tentar fazer esse canal, estamos sempre a tentar fazer, digamos, algumas tentativas no sentido de comercializar. Normalmente os operadores e estes produtos com esta qualidade, como o azeite, qualidade reconhecida e com mercados de consumo já subejamente conhecidos e também com alguns mercados emergentes que estão a surgir no consumo destes produtos e a aumentar o seu consumo, nós hoje em dia preocupamos-nos muito em tentar fazer essas pontes e essas ligações no sentido de fazer de corresponder ao ato da procura e também de procurarmos estes novos mercados. Nós, enquanto cooperativa, produzimos quer com marcas próprias, temos marca própria, temos também, de alguma forma, para, digamos, a grande distribuição, fazemos também algumas marcas e embalamos com algumas marcas para a grande distribuição e também muito do nosso produto sai de nós a granel, porque existe muita pretensão por parte do mercado relativamente a este produto para depois ser embalado em certas e determinadas instalações deles e com marcas próprias deles. Agora, nesta situação, nós temos também, acho que acaba por ser interessante, e enquanto falamos da AIFO, a AIFO é uma organização interprofissional da fileira olivícola que serve mesmo para tentar que faça-se um levantamento do setor, seja feito o levantamento dos dados estatísticos, dos operadores, quer dos produtores, quer dos embaladores, quer dos transformadores e fazer que depois seja possível, através de fundos europeus e também alguns fundos do próprio setor, candidatarmos a certas e determinadas medidas e fazermos depois a promoção deste produto de excelente qualidade que é o azeite produzido em Portugal. E que exporta maioritariamente para que países? Há muitos países interessados no azeite português? Nós aqui próximo, aqui a nível europeu, os nossos principais compradores são a Espanha e a Itália. A nível europeu. A nível mundial também temos o mercado, por exemplo, do Brasil, também temos outros mercados nos quais nós estamos sempre muito introduzidos. Agora, essencialmente, a Europa é Portugal é Espanha e Itália. Muito bem. José Marques, esta pergunta talvez seja um pouco fora do nosso âmbito, mas há um dado curioso que mostra que o movimento cooperativo em Portugal ainda não está propriamente desenvolvido, corresponde a apenas 30% das explorações, quando no norte e centro da Europa, por exemplo, chega-se aos 70%. O que é que significa isto? O que é que representa esta diferença? Se estamos a falar da importância das cooperativas, certamente que estamos a falar de uma consequência negativa, esta diferença tão grande. Sim, isso é um facto, temos consciência disso, mas no que diz respeito ao setor do leite, não é essa a percentagem. Como lhe disse, a Latogal, através das suas cooperativas, recolhe 64% do leite que se produz
no continente e nas ilhas. Portanto, essa percentagem no que ao leite diz respeito não é um bom exemplo do contrário. É um exemplo do contrário e penso que no nosso caso que é um bom exemplo. Por todas as razões. Eu penso que se não fosse este setor estar organizado nas cooperativas tal como está, provavelmente não teria com a pujança que está hoje. Nem sei mesmo se existiria. E, portanto, o setor cooperativo, no que diz respeito ao setor do leite, tem feito um papel fundamental para que o país hoje seja autossuficiente nos laticínios. Porque se é verdade que ainda importamos muito, importa-se muitos laticínios, mas também exportamos. Convém-lhe dizer que a Lactogal exporta cerca de 500 milhões de euros de produtos lácteos. Não é de leite, mas é em produtos industriais, manteigas, leite em pó, isso. Também exportamos algum, temos o caso da África, que não fosse as dificuldades económicas que eles têm, mais exportaríamos, mas estamos a exportar mesmo assim uma quantidade significativa para a África, para a Ásia. Portanto, como lhe disse, exportamos cerca de 500 milhões, o que é significativo para uma empresa como a nossa. Num setor de produção de leite, o principal problema, pergunto, e isto porque vemos de forma cíclica agricultores na rua queixando-se do preço à produção, do preço do leite à produção, será esse o maior desafio do setor? É evidente que as pessoas são ambiciosas, querem sempre mais e o setor do leite, a atividade de produção de leite é uma atividade difícil, dura e as pessoas têm que ser recompensadas por esse esforço, por esse sacrifício que fazem na produção de leite. Mas convém também dizer que há algum tempo, há um ano e tal, 2 anos, que não se vê agricultores, não se vê produtores na rua a reclamar esse desígnio. Portanto, e tem a resposta... Há um trabalho que foi feito, porquê? As pessoas são conscientes, sabem, e nós, se pudéssemos, pagaríamos muito mais. Estamos num mercado global e, portanto, temos que pagar aquilo que o mercado nos permite pagar. De qualquer forma, é um desígnio nosso, da Lactogal, pagar acima da média da União Europeia e é esse desígnio, é isso que estamos a fazer há cerca de 2 anos esta parte e é essa a nossa intenção, é isso que queremos. Agora também é preciso ver que, como lhe disse, estamos num mercado global e para nós podermos pagar melhor aos produtores também temos que vender melhor e aqui esta equação nunca é muito fácil, mas não é para o leite, é para todos, com certeza para o azeite, para a carne, para o vinho, para essas coisas todas. Portanto, o mercado é que nos põe no sítio, que se costuma dizer, e é esse mercado que nós temos que estar inseridos e não podemos cometer loucuras, pagar preços que não podemos suportar e depois mais tarde isso vem-se pagar e vem-se a refletir. Portanto, temos consciência de que tão difícil é produzir leite e fazemos um esforço muito grande para conseguir compensar esses produtores. Mas como é que se pode mudar essa realidade na cadeia de valor? Qual é a areia na engrenagem? Onde é que está a areia na engrenagem? Olha, um dos problemas que nós temos é que somos um mercado relativamente pequeno e depois estamos numa região geográfica, a Europa, que é sedentária e tentam empurrar leite para onde for possível. Muitas das vezes tirar dos mercados deles para fora. Nós estamos aqui, somos periféricos e qualquer coisa que caia aqui no nosso país pressiona-nos o preço para baixo. Temos a distribuição que procura os melhores preços. Temos um outro problema que é os portugueses somos muito nacionalistas quando joga a seleção. Quando vamos ao supermercado olhamos mais para o preço que para a bandeira e isso condiciona-nos um bocado, porque se tiver leite no supermercado com 1 cêntimo ou 2 mais baixo, as pessoas vão levar esse leite, independentemente das origens. O que a gente não verifica em muitos outros países. E veja que em Portugal o preço do leite ao consumidor é o mais baixo da Europa. E esta equação é difícil para nós fazer. Se temos leite ao consumidor aos preços que temos, e eu desafio a qualquer pessoa a ir ver os preços
que se praticam, mesmo em Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, em qualquer outro país. Ver os preços que lá são praticados ao consumidor e os preços que são praticados em Portugal, e há uma disparidade muito grande. E muitas das vezes não é preciso que houvesse uma disparidade muito grande. Às vezes bastava 2, 3, 4 cêntimos. Estes 2, 3 cêntimos aos produtores às vezes fazem a diferença. E nós temos muita dificuldade. Era preciso que esse excedente na distribuição chegasse à primeira etapa da cadeia de valor. Nem sempre isso acontece nem também. Sempre isso acontece, mas na nossa empresa, o que nós conseguirmos ir buscar na cadeia de valor da distribuição, nós transferimos para o produtor. Aqui é essa a garantia que lhes dão. É essa a garantia que damos e que, aliás, temos mais que provado que é assim. Muito bem. Albano Álvares, a Cooperativa Agrorural de Boticas, e falávamos há pouco disso, desenvolve também um papel interessantíssimo na gestão da floresta, na gestão do baldio, que tem reflexo não só na parte da floresta, mas também na alimentação. Sim, nós temos, como eu disse, há um pouco nós temos vários projetos de eficiência coletiva. Um deles é o mel, a carne e a floresta. A floresta é aqui há 3 anos foram criados os chamados agrupamentos de baldios que permitiram a regiões como a nossa, onde aqui há vários compartes, várias unidades de compartes, fazer uma gestão eficiente e coletiva, portanto agrupando essas áreas. Nós temos seguramente o maior agrupamento de baldios do país. Nós estamos a gerir 20.000 hectares de floresta e geri-lo de uma maneira eficiente, certificando a exploração florestal, tendo planos de gestão florestal há 20 anos e depois aproveitando os recursos naturais que essa floresta tem, nomeadamente os cogumelos. Também estamos a implementar na região, Boticas, concretamente, financiado pelo La Caixa e pelo BPI, um programa chamado Woodland Fungi, que penso que iremos falar nele também aqui na próxima sexta-feira, e que é um programa que vai, digamos assim, também fazer o que fizemos com a Barrosá e o que fizemos com o mel, isto é, agregar as pessoas e ter um objetivo, que é o objetivo de comercialização desses produtos com a tal rastreabilidade. Dizer também que nós, fruto desse que vem da floresta, portanto, nós só vamos comercializar cogumelos silvestres, não vamos comercializar outro tipo de cogumelos, só silvestres. E, portanto, isso é uma fonte de rendimento da floresta, mas a fonte de rendimento da floresta é inesgotável. Nós temos a caça, temos a pesca, nós temos uma série de produtos, temos as aromáticas, nós temos uma série de produtos que, se organizados, somos capazes de ter um rendimento da floresta muito bom. E isso foi percebido pelos nossos compadres. Nós temos 22 unidades de baldio que estamos a gerir e isso foi percebido pelas pessoas, falando num projeto com princípio, meio e fim. Isto é, nós sabemos o que queremos, sabemos para onde vamos e sabemos onde queremos chegar, mas só organizados e com competência técnica. O que acontece na maior parte destas regiões, como a nossa, há uma grande falta de massa crítica, as pessoas têm que perceber isto, que nós daqui por 10 anos, se nada for feito para estancar, já não digo para reverter, mas pelo menos para estancar o êxodo rural, nós arriscamos aqui por 10 anos a ter aldeias completamente fechadas e sem ninguém. Portanto, isto é um desígnio nacional. A agricultura e a floresta, toda a atividade ligada à natureza, criaram, digamos assim, acho que estamos a chamar a todos, à sociedade, aos políticos e às cooperativas, aos agentes locais. Isto é um desígnio nacional porque nós estamos a assistir ao despovoamento acelerado de regiões do interior e isso é grave em termos de sustentabilidade. Isso só se consegue também, Fernando Rosário, e novamente espelhando aqui a importância das cooperativas, cada vez com maior cooperação. E há pouco falávamos um bocadinho da desagregação que se sente muitas vezes no setor. Só todos juntos é que conseguem valorizar efetivamente o produto. Estamos muito longe disso? Sim, temos sempre muito caminho a percorrer. Nunca podemos dar as coisas como adquiridas. Agora, nós, digamos, no setor olivícola, no setor do azeite, nós ainda temos aqui umas especificações que há várias formas de produzir
azeitona e várias formas de produzir azeite. Desde as formas tradicionais, desde olivais tradicionais, desde a forma, digamos, já com irrigação, através de irrigação, de alguns desses olivais que eram tradicionais, alguns olivais dentro dos olivais formados em copa, e também há os novos olivais que também são irrigados, que são os olivais em sebo. Qualquer desse tipo de produção tem que ser defendida. Muitos deles basta única e exclusivamente os dados económicos e os dados financeiros através da sua exploração. Há outros, conforme temos estado aqui também a falar e conforme temos estado aqui a referir, também estamos a prestar, nomeadamente nos setores, quando se fala do olival tradicional, quando se fala da produção desses produtos mais, digamos, com menos intensificação, devia-se fazer uma coisa que era, digamos, só se paga ao agricultor uma das componentes, e a componente que está a ser paga é a componente do azeite, mas depois há um serviço, que é um serviço social, há um serviço que manter a povoação, continuar a gerar postos de trabalho naquela região e mais uma série de questões, quer de benefício paisagístico, que também devia haver, com certeza, algumas medidas para dar algum benefício a este tipo de agricultores e para os equilibrar relativamente aos demais, porque são produtos que às vezes, mesmo dentro da própria produção de azeite, às vezes há a azeitona produzida num sistema que é muito sustentável e tem uma capacidade económica e refletida logo só no seu produto, e há outra que tem que somar várias valências para que depois o resultado seja quantificado e que seja um resultado positivo para o agricultor. Porque os agricultores são empresários, os agricultores têm que produzir e têm que alimentar as suas famílias. Nós estivemos últimos 20 minutos, na verdade nos últimos 4 dias, a discutir a importância deste setor, e o dever obriga-me também a perguntar-vos isso. Qual é a importância disto se falar, de haver uma plataforma de comunicação como este canal que está a nascer e a dar os primeiros passos aqui na Feira Nacional da Agricultura? Aparecer este tipo de conversas na televisão, um projeto destes, quão importante é para este setor? E é a mesma pergunta para os três. Não, eu relativamente a isso só tenho a felicitar a iniciativa, só tenho a felicitar este novo canal, este futuro canal, este tipo de trabalho que estes profissionais estão aqui a fazer, porque a agricultura necessita, os agricultores sempre tiveram mais preocupados com a questão de produção, questão de produzir, e isto não é só produzir, é retratar a realidade relativamente a isto e é comunicar com os restantes, digamos, a restante população do nosso país, porque há produtos destes que a sua obtenção acabam por ter custos significativamente maiores uns que outros, e às vezes essas questões têm que ser bem justificadas, tem que se perceber que aquele produto é um produto que não só está a favorecer o produtor, como está a favorecer uma região, e este trabalho tem que ser compensado. E relativamente a isto, pelo menos a nível de comunicação, o que nós conhecemos como ferramenta mais, digamos, mais efetiva, a ferramenta melhor para comunicar, sem dúvida, que é a televisão. E por isso, da minha parte, só vos tenho a felicitar, e que este trabalho seja um trabalho que tenha muito futuro e que beneficie bastante o setor, que nós precisamos disso. José Marcos, uma plataforma que comunica de e para o mundo rural tem espaço em Portugal? Sim, eu penso que tem espaço e que já quase que diria que perde por tardia, porque de facto a agricultura e neste caso o setor pecuário tem sido alvo de muitas críticas infundadas, de muita contra-informação, de má informação, e portanto é bom que haja um canal que não é que queira convencer as pessoas, não, que transmita a verdade, que reponha a verdade e que não diabolize o que não tem razão para o facto. Portanto, o que nós gostaríamos de ver é que, de facto, que houvesse imprensa que transmitisse a verdade,
dos factos, a forma como se produz, e produz tão bons produtos em Portugal, excelentes produtos. Eu tenho a impressão que há de haver poucos países com uma diversidade tão grande de tão bons produtos e muitas das vezes tão injustamente atacados. E são atacados porque as pessoas não conhecem a verdade, não conhecem o facto, a razão como aqueles produtos são produzidos. E é bom que venha um canal que mostre às pessoas como os nossos produtos são produzidos e que, de facto, consumir português não só é bom, mas é seguro também. Muito seguro. Albano Álvares, para terminarmos, um retrato do país inteiro é um retrato mais real. Sim, uma das lacunas que nós todos reconhecemos, se calhar, é a comunicação deficiente que nós temos também tido, e temos também que reconhecê-lo, que temos tido em comunicar aquilo que é o mundo rural, não digo só a agricultura, né? Mas o mundo rural no seu conjunto. E penso que ter um canal destes a fazer isso, há bocado aqui na conversa com os meus amigos, eu estava a dizer que há 40 anos para o Sousa Veloso, a primeira entrevista na TV Rural. Para mim foi uma alegria enorme saber que vem um canal que de facto vai falar sobre o país, sobre a agricultura, sobre aquilo que temos de bom, em contraponto àquilo que temos de mau e que nos entra todos os dias pela casa dentro. Portanto, isso é excelente, um canal dedicado ao mundo rural, e quero dar os parabéns por esta iniciativa ao Contar Portugal. Muito bem, muito obrigado e obrigado aos três. É para isso que cá estamos, para contar Portugal, foi isso que estivemos a fazer e é isso que vamos continuar a fazer.